orçamento automático de um telhado. Será possível fazer? Já sair com a lista de materiais, sabendo quanto vai custar, completíssimo, utilizando a inteligência artificial, a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia? Então, gente, vamos ao passo a passo do orçamento do seu telhado automático, que também vai te gerar uma maquete em 3D, um desenho esquemático e a lista de materiais. Como é o nome dessa ferramenta que eu soube, fez o ChatGPT sentir vergonha e chorar depressivamente durante a madrugada. King Roofing. Então vamos conhecer o que é o King Roofing, King por que Roofing. ele pode mudar a sua vida. Vamos perguntar pro ChatGPT. Não, Faz ele chorou a noite toda. Faz um telhado pra mim. O ChatGPT não faz um negócio desse, entendeu? Aí o bichinho fica triste. Fica até não. Vamos conhecer então o grande, lindo, incrível King Roofing. kingroofing.com.br. Só acessar. É o primeiro simulador 3D do Brasil para coberturas residenciais em telhas termoacústicas, telhas sanduíche. É um site muito bonito. Você clica aqui em conhecer, que vai entrar direto na ferramenta. Pronto, estou dentro da ferramenta aqui. 3 formas de entrada dos dados que você precisa para montar o seu telhado rapidamente. Uma forma é através do satélite. O interessante dele, quando você vai fazer um retelhamento de uma casa, aí você já tem um telhado, esse telhado está fotografado pelo satélite. Ou você tem uma obra de referência também. Talvez uma obra de referência. Você vai nesse telhado, tem a imagem dele por satélite, e a partir daí consegue as medidas do seu telhado, sem precisar ir em campo com uma trena medir o telhado que você vai fazer a troca pela telha sanduíche. Outra forma de fazer projeto da telha sanduíche é com projeto mesmo de uma casa em PDF, aqueles projetos de planta baixa, que a gente tem um projeto da coberta, você pega aquela coberta com as medidas que tem lá, consegue a partir de um PDF puxar essas medidas. Entrando com as medidas escritas mesmo. O meu telhado, por exemplo, vai ter 2 águas, vai ter 7 metros por 13 metros, 7 metros de queda, 13 metros de largura. Essas são as formas que você tem para poder fazer o seu projeto. Eu vou começar a partir das medidas, porque essa aqui é a mais simples que tem. Então, iniciar, clica aqui, ele dá 2 opções. Uma das opções é um tipo de telhado que a gente gosta muito, porque evita vários tipos de conexão, que é um telhado com uma queda só, uma água só. Tem um telhado também com 2 quedas. É o da nossa casa que é atual. Então a gente gosta tanto que é o da nossa casa. Tem com 2 quedas também. Vamos fazer um com 2 quedas aqui, rapidamente. Eu tenho um modelo aqui que tem todas as indicações de medidas que ele precisa. Uma das indicações é o comprimento do telhado de queda. Eu vou botar aqui que uma dos telhados tem 7 metros e o outro 6 metros, porque fica muito bonito assim. Uma largura de 13 metros. Mas você poderia botar qualquer outras medidas aqui, criando esse tipo de telhado. Esse telhado também é muito usado em galpão, de 2 águas, 2 quedas. É também bem bacana. A telha sanduíche é bem indicada para galpões. Em prédios comerciais, tudo que é construção industrial, eles já utilizam essa telha por causa do custo-benefício dela, da rápida montagem e diversas outras vantagens em relação a outros tipos de telha. Também a inclinação, né, dela, que é bem baixa. Falando em inclinação. Inclinação bem baixa, o mínimo aqui da telha trapezoidal, que é a que a gente vai estar utilizando, é 6%. Eu vou utilizar exatamente esse 6% porque eu quero o mínimo possível. Com inclinações menores, a gente tem esse triângulo aqui de alvenaria menor, reduzido. A gente sabe que a parede mais barata é aquela que a gente não constrói, né, gente? Tem uma economia embutida aí. Depois desse passo, ele pede para escolher qual tipo de telha a gente vai estar utilizando. Eu botei 6%, que é para essa telha aqui, que é a telha trapezoidal básica. Já a telha colonial, ela é pelo menos 15%. Aí não é interessante eu fazer essa simulação aqui. Quando eu tenho a isotelha trapezoidal com entrada de luz, até a foto dela aqui é um galpão, porque é uma boa ideia para utilizar em galpões que precisam de uma iluminação natural. E tem certos telhados que podem entrar 100% de iluminação. Você também pode estar fazendo projetos com ele aqui diretamente no site. Mas eu vou usar a telha trapezoidal, que é a mais básica. Aço a aço ou aço filme. Aço a aço é porque o sanduíche tem aço em cima e aço embaixo. Quando eu tenho aço filme, eu tenho aço em cima e um plástico embaixo, uma borracha embaixo. É um plástico filme. Um plástico filme. Fica até aparecendo, ele é transparente, fica aparecendo a telha, o enchimento da telha, que é de PIR. O enchimento da telha da Isoeste. Tem espessura de 30mm, 30mm em pi já deve resolver. Botar 50mm em pi, por que não? É de graça fazer aqui o orçamento. Estrutura de madeira. A gente escolhe aqui o tipo de estrutura para poder fazer as conexões.
A estrutura de madeira, ela precisa de um certo parafuso nela, que é quando você escolhe aqui estrutura de madeira, ele vai gerar um quantitativo utilizando esses parafusos específicos para madeira. Estrutura para aço é outro tipo de parafuso, outros tipos de ligações. Estrutura de concreto também é outro tipo de parafuso, outro tipo de ligações. Eu vou usar madeira aqui no nosso exemplo. Eu tenho que escolher algum para o nosso exemplo, certo? Então a gente vê aqui uma casa com a inclinação de 6%. Pode chocar num primeiro momento. Adorei que ela vem com as varandinhas, tipo, a pessoa já tem um impacto, né, assim, de nossa, olha a minha casinha. E aqui o nosso modelinho de telhado sanduíche, muito bonito, muito detalhado, você vê os acabamentos laterais aqui. Muito Ele bonito. bota até os apoios aqui para você ter uma ideia dos apoios. Uma forma de fazer os apoios, mas o foco do programa é fazer o telhamento. A parte do enmadeiramento você resolve os detalhes com o catálogo da Isoeste. Aqui a gente tem um botão de projeto técnico, que vai dar uma planta baixa além do 3D. A planta baixa, ela... Isso aqui também eu acho espetacular, porque é isso daqui que a gente fala da telha sanduíche também. Quando você compra uma telha sanduíche, você tem que saber exatamente o comprimento que você vai precisar dessa telha, porque a gente vai fazer uma paginação dessa telha como se fosse um revestimento mesmo, pra gente nem precisar ter corte desse material, e aí praticamente você fica com zero entulho. Se você comprar a telha já do tamanho certo, você não precisa na sua obra cortar a telha, basta instalar. Caso você não saiba, a Isoeste também tem esse produto, gente, que é a Isoluz. É uma telha translúcida que encaixa perfeitamente no telhado tipo sanduíche. Então você tá fazendo um telhado tipo sanduíche, não vai ter problema nenhum você colocar já aquelas faixas que permitem a iluminação natural passar por dentro. E essa telha Isoluz eu acho ela incrível também, porque o formato dela já ajuda a você ter um melhor isolamento térmico-acústico do que as telhas que a gente tem translúcidas no mercado, porque ela tem alguns bolsões de ar, ela trabalha com um tipo de colmeia, tá aparecendo aí o corte da telha. Então conheçam também esse produto. Além disso, eles têm a isotelha trapezoidal tradicional, que é a telha sanduíche com o enchimento em pir, que é o melhor que a gente tem no mercado. Tem a isotelha colonial, para você que quer o aspecto da telha cerâmica, mas quer as vantagens de isolamento termoacústico da telha sanduíche, você utiliza essa daqui. Tem como fazer um misto de trapezoidal com Isoluz. Assim. Imagina que o nosso gato, que agora é o gato do vizinho, né, com a Cookie, que ainda não estão se dando tão bem, estão passeando ali no telhado da casa deles, aí quebram telha todo inverno. E o novo dono não aguenta mais, sabe que não pode envenenar os gatos. E aí decide trocar o seu telhado por um telhado sanduíche, para poder evitar esse negócio de toda hora tá tendo que fazer manutenção nas telhas cerâmicas, porque a gente sabe, né, que qualquer movimentação de chuva forte, de vento forte, de gato, invasores, tudo isso faz o telhado cerâmico ficar cheio de goteiras, porque eles são telhas de encaixe. Até mesmo o próprio sol, a dilatação e ao longo dos anos faz a telha rachar e quebrar. Então o telhado sanduíche ele é muito mais resistente por causa disso, e por isso também é muito utilizado no meio industrial e agora no meio residencial. Ó, gente, então além do 3D, quando você clica aqui embaixo, você tem acesso a esse desenho esquemático, que é um projeto técnico, que já vai te mostrar como é que vão ser desenhadas as telhas, a direção que elas vão ficar, o comprimento de cada uma, o tamanho da peça, o tipo e a quantidade que você vai precisar. Só isso? Não, se você clica em lista de materiais, você já recebe também toda a descrição. Isso aqui pra mim é ouro, porque é Ctrl+C, Ctrl+V, você não precisa escrever de um por um na planilha. Você já sai com a lista de material completa. E isso aqui, pra vocês terem ideia da aplicação, uma vez ela tava me contando que ligaram pra lá, uma moça tava pedindo 10 mil parafusos para 30 metros de telhado. Gente, 10 mil parafusos. Imagina quanto tempo o cara ia levar para colocar cada parafuso. E era uma coisa completamente fora da realidade, né? Sendo que aqui ele calcula para você até a quantidade de arruelas que você vai precisar para instalar. Então ele te dá todos os acessórios, te dá a quantidade de parafusos que você vai precisar, te dá a quantidade de material de cada um que você vai precisar, a unidade, que é bom que você já faz uma conferência do material, então, o que o telhadista está lhe pedindo, o que você vai comprar. E além disso, você ainda consegue, clicando em orçamento, pegar essa lista e já orçar direto no site deles quanto é que fica todo esse material, automaticamente tudo isso aí. Então você sabe no final quanto é que vai custar o seu telhado. Esse aqui é o orçamento que a gente colocou aí na simulação para vocês. Isso aqui é para 170 metros quadrados. Deram 170 metros quadrados de telhado. E esses 170 metros quadrados de telhado ficaram por R$ 34.806. Calma, a gente ainda tem dicas aqui para vocês.
esses 34 mil ficam em R$205 por metro quadrado, e comparado a uma laje com telha cerâmica, com forro, com pintura, a gente está estimando laje com telha cerâmica, forro, pintura, por volta de R$305 por metro quadrado dos valores, estimados por tabelas da construção civil esse valor, tá? E a gente tem uma redução, então, nesse valor, considerando a telha de 50 milímetros, que é a mais grossa. 15% de economia, já pensando aqui na telha instalada, já estamos botando a mão de obra. Só 15% de economia, isso é só no telhado, e escolhendo o modelo mais grosso de telhado. Se a gente pegar o modelo de 30 milímetros, que também é suficiente para uma casa, a residencial, a gente baixa esse valor. A gente aumenta, fez uma simulação mais cedo? A gente aumenta a economia para em torno de 30%, certo? Então... Isso só no preço dos materiais e da mão de obra, sem levar em consideração redução de alvenaria, que vai ter por causa da diferença de inclinação entre a telha cerâmica e a telha sanduíche. Esse preço do site, ele é preço de tabela. Quando você falar com o atendente, ele vai lhe oferecer descontos, com certeza, e principalmente ele vai arrumar parte do seu projeto. Ainda vai ter redução do tempo de obra, porque todo esse material do telhado sanduíche, ele não precisa secar como uma laje de concreto armado, por exemplo, precisa secar, que dá tempo de obra. A telha sanduíche é um material mais complexo e com mais valor embutido. Na sua melhor forma, ele cria economias em relação ao método tradicional, em que os materiais são mais primitivos. Para vocês terem ideia, galpões normalmente são cobertos em 1 a 2 dias, assim como a nossa primeira e segunda casa foram feitas os telhados também em 1 a 2 dias somente. Então, assim, 2 dias o seu telhado tá lá. Inclusive com estrutura muitas vezes já nesses 2 dias, porque a estrutura dela é muito simplificada, né? Muito reduzida. Esse vídeo é um oferecimento da Isa Oeste, eles nos convidaram. Já temos outros vídeos aqui no canal mostrando pra vocês a economia que a gente consegue utilizando telhas sanduíches, que é o cargo-chefe lá deles. Vocês vão encontrar direto todos os produtos lá no site deles, tá aparecendo aqui na tela. Você consegue alçar por lá direto também. Mas eles nos chamaram, e o vídeo que a gente comprova pra você a economia de telha sanduíche, eu vou deixar essa opção aqui pra você ver, que foi dessa nova casa aqui que a gente teve 88% de economia. Sim, pasmem, corre lá pra você entender como é que funciona essa economia, porque muita gente erra na hora de fazer esses cálculos. E a gente tem esse outro vídeo aqui da nossa primeira casa, que é mais um comparativo de quanto é que você consegue economizar com a telha sanduíche. Um terceiro vídeo que você possa estar querendo ver é o da casa do meu querido pai também, que é uma das casas mais absurdamente baixo custo que já apareceu aqui no canal. Então só você clicar aqui pra ver, e ela também utiliza, claro, o telhado sanduíche. E a gente vai usar essa casa aqui do meu pai para mostrar para vocês como é que você consegue fazer o orçamento dessa casa direto aqui pelo computador, no conforto do celular, até sem sair do sofá, se você tiver um notebook, né? A gente vai trazer outro vídeo, gente, explicando melhor essa parte do valor da telha sanduíche, porque a gente quer explicar um pouco melhor também a economia que ela tem em parede, que é absurda, e a gente sabe que a parede mais barata é aquela que a gente não constrói, como o Fernando falou. A economia também em estrutura, porque ela é uma telha mais leve, a economia em tempo, a gente quer trazer isso mais detalhado em outro vídeo, então se inscreve que vai ter continuação dessa série aqui também. Ah, sem falar que ela economiza até a questão de entulho e perdas, né? Porque você pode pedir ela de formas que nem tenham corte. Há uma redução no peso da casa. Aí, essa redução no peso na casa é traduzida em redução de estrutura para segurar o telhado da casa. Essa é uma das formas de utilizar o King Roofing. Você pode salvar o seu projeto se cadastrando aqui, e ele fica salvo, para você poder mostrar para o atendente da Kingspan. Tem outras 2 formas de você criar o seu telhado. Uma das formas é através do satélite, e a outra forma através do projeto, se você tiver um projeto em PDF, e se você tiver uma casa que você queira ter como exemplo, ou até mudar o telhado de telha cerâmica. Pelo satélite, vamos ver como é. Eu estou aqui no satélite, vou escolher uma localização aqui. Escolhi uma casa aqui, bem legal, para eu fazer. Esse daqui parece bem interessante. Então, se toda essa casa aqui fosse outra telha, eu nunca visitei essa casa. Acho que isso é um galpão até de tão grande, Parece em um relação galpão. ao carro, né? Parece um É galpão. bom, a gente vamos simular um galpão também. Eu quero até aquela telha transparente. Eu vou fazer esse aqui. Porque aí você tem que fazer um e depois fazer o outro, certo? Fazer separadinho. Né? Perfeito, perfeito. Aí eu venho aqui e seleciono meus pontos. No programa também é muito interessante tentar manter o mais retangular possível. Então eu até desviei um pouco aqui, mas é para deixar o mais retangular possível.
Eu até errei, na verdade, tem que fazer água por água. É assim. Porque o que eu tô simulando aqui não é a inclinação. Eu queria a projeção dele, tipo a sombra retangular que ele faz. Faz mais sentido. Mas é só botar a área pra você ter uma ideia da área. Ah, quanto é que aquele galpão seria em ter sanduíche, né? Você selecionou as duas águas, aperta em confirmar, fez as marcações. Aqui ele já sabe a escala do seu desenho porque o satélite ele dá a escala para o programa. E o programa lê essa escala e transforma no tamanho real. Vamos botar a isoluz dessa vez porque é galpão. Porque é um galpão grande. A gente quer aproveitar essa parte aí do programa, gente. Ela permite que você escolha onde é que vão ficar as suas telhas que vão permitir passar a luz para dentro. Então tem a opção de ficar na comieira calha, tem a opção na comieira do meio. No meio da cobertura, que eu acho legal. Esse aqui é o mais econômico. Então vai no mais econômico, que eu acho mais legal. Eu também quero mais econômico. Vamos botar um 10% de iluminação natural, ou seja, 10% da área do telhado vai ser com abertura para luz. Confirma. Eu vou utilizar o aço dos dois lados. Espessura, eu vou diminuir para 30 milímetros para a gente ver a diferença. Sim. Estrutura de madeira, como tem que ser. Na verdade... de concreto, porque as vigas são de concreto. Dá um ok, ele vai me passar para o próximo ponto. O próximo ponto é eu indicar o que cada linha dessa aqui é no telhado. Bem aqui a gente tem algumas imagens que mostram facilmente o que é uma cumieira, é um espigão. Vale mais do que 1000 palavras nossas. Cumieira é o ponto mais alto do telhado. Clico aqui, ó, cumieira vai ser o meu ponto mais alto desse meu telhado. Acabamentos laterais, esse aqui. Aí você bota o outro acabamento lateral do outro lado, não importa muito nesse momento aqui de projeto. Qual é qual, poderia botar o contrário. Onde é que começa, onde é que inicia. Isso não alteraria. Então não se preocupe. Não se preocupe com essa parte. E a pingadeira é o fim. Do telhado, que é exatamente, se você está em dúvida, para onde a água está correndo e aonde ela vai cair. Tem um videozinho aqui mostrando que é a pingadeira. Pode se orientar por essas imagenzinhas que aparecem aqui. Tanto que quando tu clica a pingadeira, ele identifica a água do telhado e coloca uma setinha mostrando para onde é que está caindo a água. Exatamente. Dou um ok aqui e ele me pergunta: e a inclinação do telhado? E você responde educadamente. Se você estiver fazendo um telhado, se souber a inclinação que você quer utilizar, você bota a inclinação mesmo. Mas você pode entrar no Google Street View e botar aqui: não sei minha inclinação. Aí ele me botou bem na frente do ambiente. Então você está no Street View, você consegue ver a inclinação do seu telhado. Aí você tem que fazer um triângulo aqui, que é o triângulo que indica a inclinação. Então eu pego o ponto mais alto, pego aqui a linha que representa o telhado e faço uma linha na horizontal. Aí ele vai pegar o ângulo entre essas duas retas. Dou um ok, pegou um ângulo aqui de 15 graus. A isotelha consegue chegar até 3 graus. Seria 6%, mas aquela telha lá é de cerâmica, então ela tem muito mais inclinação. Então eu dou um ok e olha aí. Ah, que lindo! Como é que ficaria? Ele botou só uma isoluz no meio. Tu botou só uma água. Bastante econômico. Ah, tá aí a outra água. Desculpa, era o ângulo. Aqui você tem uma ideia quantas telhas isoluz você vai precisar. Uma ideia também do tamanho da telha. Quando eu venho em projeto técnico, vou ver o tamanho que está todo aquele telhado. Se eu ver aqui, ó, porque aqui eu não cliquei tão bem, tão reto. Tudo bem. Para fazer o retângulo. Tudo bem, porque a gente pode pegar esses valores e levar lá para a última ferramenta que a gente entra com os valores redondinhos. Que é para quando você não tem como estimar o tamanho do local. Ou, quero um galpão daquele tamanho, daquele prédio ali, igualzinho àquele, quais são as medidas, você não tem como entrar lá, dá para pegar por aqui uma estimativa. Ou você não quer ir lá no local para medir nesse primeiro momento, que está fazendo só o estudo preliminar, quer estimar quanto é que vai ficar. Dá para você estimar usando o satélite, inclusive como o Fernando mostrou a inclinação. É um galpão de 20 metros. Aqui, ó. 20 metros de telhado. O outro aqui, 7 metros e 70. Ou seja, 8. Bateu 8 para ter o beiral bom aqui. 20 aqui eu ainda botaria 20,5 para ter um beiral bom. Aí. E o outro aqui ficou um pouquinho mais retangular, meus cliques. Mas também, ó, 19 metros, que é a mesma coisa que 20. 5 metros aqui, que a gente pode botar 5,5 a 6 para a gente ter o beiral afastado da parede. A partir desses valores eu volto para aquela primeira ferramenta, boto lá e eu vou ter o projeto bem desenhado. Nesse daqui ele especificou aqui embaixo, ó, rosa, T1, 5,50 por 1,50
metros. Telhas tipo 1, com 5,50 metros de comprimento. Ele já arredondou ali embaixo, ó, o tamanho da telha que ele especificou. No total de 18 peças. E 2 peças de isoluz que estão distribuídas de uma forma igual, digamos assim, Todo o comprimento. equilibrada por todo o comprimento, sabe aí? Essas peças de isoluz e a peça dessa telha aqui podem ser feitas sobre medida. E aqui ele pega uma básica que tem no site de 5,50 metros para você botar nos 5,30 metros, como se fosse ter um corte desses 5,30 metros. E ele também já mostra ali o sentido da montagem que você vai fazer. Pois é, esse corte obviamente você não vai fazer, porque ele estimou do satélite. E aqui em cima, ele colocou a T1 e T2, tá vendo ali? Porque passou de 7,50 metros, ó, e ele considerou que tinha um pequeno corte ali no final. Então, quando você for fazer essa simulação com os valores exatos, você pega esse valor de 7,50 metros e escreve lá 7,50 metros para você não ter que comprar outra telha para colocar 25 centímetros, né? Aí que aí entra o ser humano. Utilizando a ferramenta. Daqui você também tira a lista de materiais, orçamento e salva o projeto. Esses passos aqui eu indico usar naquela primeira ferramenta que sai o retângulo bem direitinho. Vamos para a última forma, que é direto de um projeto. É só entrar em kingroofing.com.br, conhecer. Aí tem aqui o iniciar em PDF. Você vai ter um PDF do seu projeto. Você pega o PDF no seu computador, arrasta o projeto para cá, ele aparece o seu projeto aqui, bem desenhado. Aí você seleciona a área de interesse, que é só a planta de coberta. Você vai para sua planta de coberta, dá um OK. Esse projeto tá disponível no acervo, tá, gente? Com esse telhado aqui, a gente vai partir e pegar a escala do projeto, porque a gente tem que dizer pro computador o que é 1 metro aqui, ou 2 ou 3. Então você pega uma das suas cotas, aqui eu tenho uma cota de 2 metros, e eu vou botar para definir a escala. Eu clico nos pontos, onde tá os mesmos pontos da cota, e digo pro computador, isso aqui são 2 metros. A partir daí, ele sabe o tamanho de toda a casa. Você aperta continuar e você vai passar para o próximo passo, que é bastante semelhante ao passo do satélite. Você vai marcar os pontos do seu telhado, que aqui a gente vai fazer só uma água, aqui um retângulo, você dá para continuar. Escolhe o tipo de telha, escolher agora a isocolonial. Tem a cor terracota. Marfim. Marfim. Não vou dizer minha preferência. Estrutura de madeira. Você pode botar aço ou concreto para ele acertar os parafusos. Você vai indicar o que cada uma dessas linhas representa. A gente tem aqui a cumeira, que é o ponto mais alto, vai estar aqui. O ponto mais baixo é um acabamento frontal ou pingadeira. Quando eu coloco, você identifica a seta que está caindo o telhado para esse lado, que é o que eu quero. Aí você vai botar os acabamentos laterais de um lado e do outro. Então, você dá um OK depois de dizer o que cada uma das linhas representa aqui. Inclinação, tem aqui no projeto, termoacústica 10%. Seguindo o projeto. Dá um OK. E o valor está em É porque tu escolheu a telha... A telha colonial mínima é 15%. Vou botar 20%. E ele gera a casa. Detesta uma casa com... telhado muito alto, assim. Muito Chega, ficou... Ele bota as arvorezinhas. Esse aqui é fazendo direto pelo projeto. Projeto técnico. Tá aqui as águas, né? 12 metros por 7. Aí aqui a mesma indicação que eu tenho aqui da minha utilização do King Roofing. É trazer esses valores, arredondar eles, porque aqui, quando eu boto 12 e 5 centímetros... vai pegar uma telha de 5 centímetros. Tá comprando uma telha a mais e cortando 5 centímetros aqui. Mas é porque o computador, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Tem que ter um humano resolvendo o fino. Aí pega... Não, mas agora a gente pegou o que a gente precisava aqui, que era o tamanho do projeto. 12 metros por 7. Volto pro outro e faço lá. A mesma coisa, naquele primeiro a gente vai lá e tira a lista de materiais e orçamento, que aqui eu vou ter mais fidedigno. Clico, ó, lista de materiais. Clique em orçamento. Aí ele gera um orçamento aqui do site da Kings, para fazer um carrinho para mim no site da Kings, que eu posso copiar o meu carrinho, ó, copiar o link do meu carrinho, copiar esse link do carrinho e enviar para o vendedor que ele já tem o link do meu carrinho. Onde é que eu encontro o número do vendedor, Fernando? O número do vendedor bem aqui em cima. Atendimento 0800, muito bom. Com o númerozinho aqui, você liga e manda aqui o print screen do seu carrinho, uma impressão, ou copia aqui o link dele e envia para ele no WhatsApp. Aí, a partir daí, ele vai analisar, não, aqui a gente bota assim, aqui vai ficar melhor assim, ele vai resolvendo os detalhes. Exatamente. Por exemplo, esse detalhe que a gente falou para você, só precisa de 12 telhas, não precisaria de 13 telhas. Aí ele já consegue ver isso aqui para você, tira essa telha extra ali, que é aquela de 5 centímetros no finalzinho. Você vai comprar uma telha desse preço aqui para tirar um corte de 5 centímetros. Não vai. Aí ele só vai dizer aqui, ó, não precisa de 13, são 12. O parafuso de costura dele já é da cor da telha, marfim também. Bonito. Os detalhes, né, fazem toda a diferença. Detalhe, o parafuso.
E se você quiser, você clica ali e já vê especificações também desse item que tá no seu carrinho. E também pode modificar o carrinho à vontade, pode simular quantas vezes quiser, porque é uma ferramenta gratuita. Nós vamos estar utilizando bastante essa ferramenta para fazer vários comparativos, tanto para outros vídeos aqui, como para o nosso acervo, nosso curso. Para fazer comparativos de preço, que a gente adora fazer comparativos de preço. Eu vou ter agora uma porcentagem de quanta telha para quanto acabamento vai. A minha estimativa era de 5%. Aí eu vou fazer umas telhas grandes, uns telhados pequenos, ver quanto é que a porcentagem varia, melhorar a precisão dos meus comparativos graças a King Roofing. É o meu trabalho, mas para quem já faz os telhados, vai poder... Deixa eu ver quanto é que tá a sua casa para retelhar toda em telha sanduíche. Sim. Vai lá no satélite, pega as medidas da casa, não precisa nem visitar a casa, já pega as medidas. E já sai com o 3D, sai com a lista de materiais para não esquecer nada, e ainda tem uma boa conferência, como o Fernando falou, de porcentagem de material para tamanhos de telhado, para você também ter noção do que estão lhe pedindo no mercado. Tem o valor praticamente final do que você vai gastar da sua cobertura, basta adicionar a mão de obra, que a gente está estimando R$60 por metro quadrado de mão de obra, que é o que nossos alunos conseguiram. É um valor até, digamos assim, acima do que a gente vê em mercado de instaladores. A gente indica sempre escolher uma mão de obra de qualidade e que tenha especialmente o treinamento da ISOeste, porque a gente já viu o pós-venda deles. O pós-venda deles é muito bom, é incrível. Então, se você instala com uma pessoa que foi treinada pela equipe deles, você tem a certeza e a garantia que você vai estar instalando esse telhado e vai ter a garantia desse telhado de fábrica também. Então, é o que eu mais indico a todo mundo. ISOeste realmente não deixa a pessoa na mão. Eu comprei a telha e tive algum problema. Ela vai lá e ajuda a resolver, incluindo levar engenheiros na hora se tiver algum problema mais sério. Exatamente. Foi um caso muito interessante que a gente presenciou. Então, ela tá com esse histórico positivo aí de atendimento pós-venda. Eu quero pedir para vocês deixarem aí embaixo, como a gente já explicou, vamos voltar em outros vídeos, então deixa a sua dúvida. Se você quer saber mais sobre o preço, que a gente vai trazer outro vídeo para explicar a parte do preço. Se você quer saber mais sobre vantagens, preço, se você quer saber mais sobre como funciona a instalação, se você tem dúvidas aí, se encontra mão de obra especializada, sim, tá, gente? Todo o Brasil já usa essa telha, porque ela é usada muito no meio industrial. Eu vou deixar o link também para vocês acessarem, é kingroofing.com.br, fixo aí no primeiro comentário. Não esquece de comentar se esse vídeo te ajudou aí a fazer o seu orçamento automático de telha sanduíche, já sair com lista de materiais e um 3D para você ver como é que vai ficar no final. Lembrando, é uma ferramenta 100% gratuita, então aproveitem, gente, esse presente literalmente já está dando aqui para todos nós. É um prazer estar apresentando a ferramenta aqui para vocês, né? A gente sabe que a escolha do canal é a escolha do cliente e a gente agradece vocês terem assistindo aqui o canal Amanda e Fernando. Você quer aprender mais sobre construção? Vai estar ensinando intensivamente, quantidade absurda de conteúdos. Porque se você for comprar uma casa, como é que você avalia se a casa é boa ou não? Intensivão da construção, você vai descobrir. Você vai comprar um terreno, como é que você sabe se ele é bom ou não? O que é um terreno bom, que vai se valorizar, que é bom para construir. Intensivão da construção, o tipo de construção que você quer construir, nem que sejam kitnets para alugar, ou que seja a sua casa própria. No intensivão. Galpão, você vai descobrir no intensivão da construção. Como projetar a casa. Intensivão da construção. Intensivão da construção. No intensivão. Pra você não ficar de fora, amandaefernando.net. O intensivão acontece às 7 da noite, nos dias 8 e 9 de maio. Já coloca na sua agenda. Um beijo. Podem ficar com esses outros vídeos do canal. E até o próximo vídeo. Até mais.